Olá, sejam bem-vindos ao programa Político Eu, projeto que tem como objetivo contribuir com a educação político-cidadã, despertando o interesse da sociedade para a importância da política no seu dia a dia. Porque a democracia se constrói por meio do exercício pleno da cidadania e da participação social. Este projeto é uma realização da Fundação Demócrito Rocha com patrocínio da Câmara Municipal de Fortaleza. Neste primeiro programa, vamos falar sobre os impactos dos projetos de educação político-cidadã entre jovens. Você sabia que quase metade da população acima de 16 anos demonstra pouco interesse pela política? E que esse desinteresse pode ser fruto da falta de compreensão sobre como funciona o sistema político brasileiro? Para conversar com a gente sobre este assunto, aqui no estúdio eu recebo a professora Paula Oliveira e o professor Oliveira Júnior. Paula é socióloga, cientista política, professora da Unicristos e pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídias da Universidade Federal do Ceará. Oliveira é graduada em Letras Português e graduando em Direito. É especialista de ensino de produção textual e mestrando em Tecnologia Educacional pela UFC. Agora sim, eu vou dar as boas-vindas aqui para os nossos convidados. Tudo bem, Paula? Olá, Camila. Tudo bem? É um prazer estar aqui novamente falando sobre o Político Eu. Esse projeto foi tão bem recebido pelas escolas, pelos estudantes, pelos professores. Enfim, é um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece, né? Porque essa discussão é algo extremamente importante. A gente poder ampliar isso aqui num projeto tão importante como é o Político Eu é bastante interessante. Tudo bem, professor? Olá, Camila, tudo bem, Paula? Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, né, para falar desse projeto maravilhoso e lindo da FDR com a Prefeitura, que transformam os nossos jovens nos novos protagonistas, os novos desenvolvedores, não só da comunidade da escola deles, mas também de toda a cidade e quem sabe até do estado do país, se assim eles quiserem. Perfeito. Bom, como eu citei no início, é crescente o descrédito, né, e desinteresse, principalmente por parte dos jovens pela política. Qual é o impacto, Paula, dessa realidade para um país? Então, a gente fica... Quando a gente tem jovens que não se interessam pela política, a gente corre um risco de não formar cidadãos, né? E quem é que faz o país funcionar? Os cidadãos. Quem é que está nos locais de trabalho? Cidadãos. Quem é que são sujeitos de direito? Cidadãos. Então, quando a gente fala da formação cidadã, que vem desde esse princípio da escola, a gente está já movimentando essa juventude para ver os seus potenciais, para ver seus possíveis protagonismos, para ver suas formas de interação com a comunidade do entorno, ter responsabilidade diante dos processos de decisão que cabe aos cidadãos, que é principalmente o voto, se a gente pensa na perspectiva eleitoral. Mas se a gente olha nessa ideia de construir o espaço em que nós moramos e que nós vivemos, então a gente deseja que eles sejam mais proativos, sejam interessados, que reflitam sobre suas realidades, que consigam estar interagindo com as diferenças, com o seu entorno escolar e pense essas propostas. Então, nesse processo, a formação cidadã, ela chega como um apresentar de como funciona a representação política. Quando a gente vota, quando um vereador é eleito, o que é que acontece? O que é que fica diante dessa representação política após o nosso exercício de voto? Então, para a gente ter esse interesse, para a gente ver que não é só o voto, é toda uma construção de participação do entorno, então nós precisamos começar desde cedo, pensando esses jovens, pensando quais são as realidades que chegam até eles e o que é que eles pensam em modificar, em transformar ou em manter, porque às vezes é isso, é aprofundar, tornar a coisa mais complexa, é conseguir interagir com mais pessoas mais diferentes, reconhecer mais diferenças. Perfeito. Corroborando com tudo isso que a Paula falou, a gente vê que também, além desse processo, você tem a noção do Paulo Freire de que a educação transforma. E é um processo educacional, não deixa de ser um processo educacional, porque ali os meninos estão desenvolvendo o ato de descobrir para transformar.
Ali nós estamos formando talvez as novas lideranças. Afinal, percebendo a vida da Câmara, percebendo o que é que um vereador, o que é que um prefeito faz, sabendo de que forma são feitas as legislações, tanto municipais quanto de outros níveis da federação, eles vão entendendo como é que funciona aquele processo. Então, através dessa descoberta, eles passam a perceber ao redor deles, ali naquela comunidade, nossa, esse problema que acontece por causa disso. Mas espera aí, tem uma lei para isso. Eles começam a perceber esta realidade, que essa realidade pode ser transformada ou não por essas leis, e aí eles são mais conscientes. Dentro desse processo de descoberta, eles acabam transformando todas aquelas pessoas que estão ao redor. Eles acabam se tornando, de forma, às vezes, até muito natural, nessas novas lideranças das comunidades deles e, quem sabe, do país deles, né? Perfeito. Professor, pensando na perspectiva de que a educação tem esse papel fundamental, e quando a gente fala educação, é um contexto amplo, não só dentro da escola, mas que a escola também tem esse papel fundamental na formação do cidadão. Como você enxerga, a gente, muitas aspas, a gente tem falhado em trazer esse conteúdo importantíssimo para a formação de cidadãos, principalmente também pensando na perspectiva política. A gente tem acompanhado aí nos últimos tempos um descrédito, né, das instituições democráticas, inclusive, da própria política. Então, a gente tem falhado também dentro no contexto educacional de trazer esse conteúdo para esses alunos, para que eles possam crescer dentro dessa... Porque se você for perguntar, a maioria dos jovens, ou até mesmo de todas as pessoas, se você for perguntar qual foi o vereador que você votou nas últimas eleições, a pessoa nem lembra, né? Principalmente porque a gente vive um contexto onde política significa eleições, praticamente. Você esquece, parece que você esquece que ela faz parte da nossa vida, né, professor? Pelas BNCCs, né, pela Base Nacional Comum Curricular, a gente tem que ter uma educação voltada para a transformação desse aluno para a vida, a preparação dele para a vida. Não só para o mercado de trabalho, mas para a vida cotidiana cidadã em si. Realmente, eu concordo com você quando você diz que a escola tem falhado nisso. Mas não só a escola, mas também a própria família também tem falhado nisso, até na visualização do aluno como usuário das novas tecnologias, das tecnologias de comunicação, das redes sociais, em que nós temos muitas vezes a extremação das opiniões, a falta de diálogo, e para o processo político, para o processo da cidadania, para o processo republicano, esse diálogo ele é fundamental. Sem diálogo não há política, sem conversa não há transformação cidadã. Por quê? Porque a cidadania, a sociedade é justamente a conjunção de várias vontades, de vontades de indivíduos distintos que chegam a um denominador comum. Por isso é tão importante essa noção que a Paula falou da convivência com o diferente, da convivência das pessoas que são diferentes entre si. Nossa, nós temos que chegar a um acordo daquilo que seja melhor para todo mundo. Então, com esse processo de educação pautada e desenvolvida para a vida, nós temos sim essa nova visualização. Só que, muitas vezes, essa educação tecnicista, essa educação que muitas vezes deixa o aluno engessado só nas matérias, só percebendo ali uma fórmula ou percebendo de que forma funciona uma frase, a gente esquece de preparar o aluno para entender o além disso, para dizer o porquê que essas coisas existem. E essas coisas existem para a formação humana, para a formação cidadã como um todo. É interessante porque o professor Oliveira Júnior está falando sobre a BNCC, que é essa base nacional curricular. Então, quando a gente chega nas escolas, essa base, ela já faz ela já dá a base do que precisa ser como parte do critério da educação escolar, e um deles é a formação cidadã, que passa em vários itinerários, que passa para, assim, tem alguns específicos. E aí, o que é legal da gente perceber aqui? Que a gente tem, a escola, a gente funciona, o processo de educação, a gente funciona com escola, família e comunidade, né? Então, quando a gente traz esses três para pensar a comunidade, né, esses 3 pontos, esses 3 grupos, para participar desse processo de educação, a gente tem uma integração maior. E é aí que o político ele se torna tão interessante. Ele leva as crianças desse espaço escolar, desse entorno da comunidade mais imediato, dessas demandas que às vezes são da família, né? E conseguem visualizar como é que todas essas demandas são trabalhadas externamente, né? Conhecer o espaço da Câmara é uma forma de materializar,
né, essa escola vai à Câmara, ele materializa o que é a representação. A gente pode conversar aqui e falar sobre várias regras constitucionais, legislações, funcionamentos, mas na hora que a gente vê, que a gente assiste, por exemplo, uma comissão parlamentar, é que a gente entende o processo. A gente entende que não é tão simples, que tem que discutir, debater com pessoas que pensam muito diferentes, né? Que têm projetos diferentes, que acham que as prioridades são diferentes. E aí uma das coisas que a gente trabalha no Político Eu, na oficina, nessa fase inicial da oficina, é como construir consenso. A gente tem ideias que conflitam. Ok, mas a parte bonita das diferenças está aí. Como é que a gente consegue fazer com que esses conflitos se tornem um consenso que seja construtivo por meio desse debate, dessa interação? Então, eu acho que é nesse momento que os estudantes conseguem materializar e visualizar e se perceber como parte da política, se perceber como parte do processo. É muito distante ver na televisão para eles, né? Não tem ali nada que estimule. Se for assistir uma comissão parlamentar, não tem nada de bom para eles, né? Ali realmente é um pouco mais cansativo, é uma linguagem cansativa. Então, transformar isso numa linguagem acessível para os jovens faz com que eles despertem o interesse. Eles se interessam para ser vereadores, eles se interessam para ser políticos, eles se veem nessa posição. Eles não se veem mais como meros espectadores, e sim como atuantes desse espaço, né? Conhecer o espaço da Câmara é conhecer todo o funcionamento, desde a chegada ali, da parte de entrada, que é aberta para a comunidade, que é algo que sempre é enfatizado, a chegada na Câmara ali, aquele salão do protocolo, Escritório de Direitos Humanos, é tudo aberto para a comunidade, para que ela consiga acessar com facilidade, né? E quando a gente entra, vai vendo quais são os processos e os protocolos, esses diálogos que são construídos, a quantidade de vereadores, né? O ritmo da redação, que é algo que encanta sempre eles, né? Essa coisa, a notícia, o noticiar, o comunicar, porque é a linguagem deles. Então, eu acho que o Político Eu, ele reforça esse lado também. Dentro disso que a Paula falou, só para complementar, a gente tem, é importantíssimo falar dessa dimensão teórica, mas também prática. A Paula, a gente teve o prazer enorme de receber a Paula na nossa escola, que ela deu a formação teórica lá para os meninos ficaram encantados, mas isso se complementou, se materializou mesmo quando eles chegaram lá e viram na prática como é que é a função de um vereador. Só que isso também não forma só as crianças, não forma só os meninos. Quando eles chegam em casa, contando a experiência, contando como foi, explicando muitas vezes para os pais o que é que um vereador faz, porque nessa hora o aluno ele vai ser formador da pessoa que já é cidadã, que já vota e que muitas vezes não tem a menor noção de como funciona a Câmara de Vereadores. Não sabe nem que é bem-vindo, que ele pode chegar lá e acessar como a Casa do Povo, né? Perfeito, muitas vezes não sabe, ele não tem essa noção. E ele explica detalhadamente porque aquilo é muito novo para ele, é como se fosse um parque de diversões. Chega empolgadíssimo, né? Chega em casa, empolgado, imagina. contando todos os detalhes. Tentando mostrar para o pai, o vereador faz isso, o prefeito faz aquilo, como é que funciona a lei, como é que eles debatem, é assim. E até o próprio pai, que muitas vezes, infelizmente, não teve essa formação, não tem essa formação política, acaba saindo um pouco dessa chatice que a Paula citou em relação ao debate político que muitas vezes é apresentado na TV e que também nos noticiários, infelizmente, muitas vezes se foca só na picuinha, se foca só no conflito, no litígio e aquelas pautas que são relevantes, como a aprovação de uma lei, como a discussão de um projeto de lei, por exemplo, acabam passando batido pelo cidadão comum, e o que é muito triste. Professor, qual foi o impacto que você percebeu dentro da sala de aula, com os alunos, né, de um projeto como o Político Eu? Bom, o impacto ele é ímpar, pelo simples fato de que ali nós estamos formando as novas lideranças da própria escola. E isso vai reverberar em todos os meandros da escola. O aluno se torna mais observador, o aluno se torna mais crítico. Dentro de sala de aula mesmo, os meninos já começam a perguntar: Oliveira, e essa legislação, como é que ela é feita? Oliveira, essa legislação aqui, por que ela não funciona? Então, a partir disso, a gente cria debates. Mas eles se tornam não apenas partícipes do processo. Eles se tornam efetivamente pessoas engajadas no processo da própria escola.
criação de eventos, na criação de novas situações. Por exemplo, nós estamos passando agora pelos jogos escolares internos lá na nossa escola, o interclasse. Os alunos que participaram do Político eles foram os principais engajados na organização do evento, né? Eles têm um sentimento de pertença à escola muito mais forte. Então, eles se tornam não só espelhos para os colegas que não foram, não quiseram participar, mas também eles se tornam direcionadores e lideranças para que haja essa transformação no dia a dia, na vivência escolar. Então, o Político ele trouxe não só essa dimensão cidadã, essa visão cidadã de como funciona a Câmara, mas ele trouxe também a noção de liderança e de pertencimento, de que aquele lugar é o lugar deles, que eles têm que cuidar. Isso eu acho que é magnífico no projeto. Só benefícios, né? Eu só vi vantagens, Paula, de você aproximar os jovens da política e da política nesse espectro maior, amplo que a gente está falando, né? Não só no contexto das eleições. Mas eu vou fazer essa pergunta para Paula, mas também quero ver você, Oliveira. Quais os desafios? Porque a gente sabe que o projeto Político Eu é um projeto magnífico, mas tem um outro desafio. Como você ampliar uma política tipo essa, um projeto tipo esse, ações como essas para o contexto escolar como um todo, né? Porque a gente sabe que são milhares de escolas, seja da prefeitura, seja do estado, sejam as escolas particulares. Então, quais os desafios de você implementar ações como essa no contexto escolar hoje? Eu acho que um dos grandes desafios é o contexto em que nós estamos, assim, que está mais acirrado. Eu lembro que desde quando eu era criança já existia um antipolítico, um ou outro que não queria discutir muito, político, futebol, aquele discurso todo. Mas nos últimos anos o acirramento da política e isso aí é um dado já conhecido da ciência política, que é o antipartidarismo, a antipolítica, o antissistema, aquele que tudo é ruim e nada presta. Claro, nós estamos com conflitos muito, muito latentes nos últimos tempos, né? Então, conseguir visualizar que não é só conflito é um grande desafio. Conseguir visualizar que os políticos, que é outra frase que eu acho que eu sempre questiono quando dizem que político não trabalha, né? Assim, porque folga muito, quando na verdade a dinâmica da política, ela acontece de outro modo, de um modo que tanto tem atividade institucional como externa, porque os políticos têm que estar nas comunidades, têm que estar com seus eleitores também. Então, todos essas ideias comuns, a gente tem como um desafio de romper. Né? Então, estar com os alunos e trazer uma linguagem que seja acessível e interessante é outro desafio. A partir do momento que eu consigo me comunicar, trazer uma linguagem mais dinâmica, mais comunicativa, mais simples, né? Que não tenha tantos termos tão técnicos, ou que eu ensine os termos técnicos e explique, por exemplo, que é uma questão de ordem. Né? Então, eles começam a brincar, a movimentar, entendem o sentido desses comandos que fazem ali no plenário, né? Qual é o papel do presidente da Câmara, né? Na Câmara Municipal, quem é o secretário, quem é o vice-presidente. Então, são grandes desafios, porque é complexo para nós adultos. Né? É complexo porque eu passei anos para entender, aquela estudando muito, né? Assim, dentro da formação específica para isso. Então, como transformar isso numa linguagem acessível para os meninos? E aí se torna esse desafio que você falou, como ampliar? Né? Eu acho que passa por isso, nessa linguagem e nessa comunicação, nessa forma de explicar, nessa forma de fazer participar. É muito interessante ver os meninos se filmando para mostrar para os pais, para a família. E uma das coisas que entender como é importante o político, como foi interessante, né? Esse projeto observar algumas coisas, né? Quando a gente chegava na Câmara, na primeira etapa, na primeira edição do projeto, não tinha a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal ainda, né? A sala. E na segunda edição já teve, na última edição já tinha sido inaugurada. Camila, eu acho que todas as vezes que eu fui, tinha pelo menos um dos meninos que vinham me perguntar qual era o número de denúncia. Então, assim, você imaginar que esse acesso à informação não chega e a necessidade de acessar
olha o impacto disso na vida, no cotidiano direto, né, da vida desses jovens, né? E ver o que é essa participação, como é que pode atuar, o que é que pode ver, como é que é a lei, por que é que a lei não funciona ou como acessar a lei para que ela funcione, né? Então, é uma grande complexidade. A educação política, né, quando a gente fala de educação, a gente não fala necessariamente da educação escolar. A educação política, ela é ampla. E nessa amplitude, o grande desafio tem coisas maravilhosas do político, eu posso ficar aqui o dia inteiro falando até. E nós temos muitos desafios também, inclusive do desafio de fazer com que esses jovens, eles consigam se manter assim, né? Nós temos o desafio de tornar mais interessante para os pais desses jovens, né? Para essa família, para essa parte da comunidade escolar, né? Tem um entorno escolar também, né? Então, temos aí muitas tarefas e desafios pela frente também. É verdade. Camila, assim, como a Paula falou, ela já falou de alguns desafios que são realmente latentes, muito latentes na vida dos nossos jovens. Eu gostaria de destacar outros que são, na verdade, pré e pós o político eu. No desafio pré-político eu, a gente vai perceber, primeiro, que esse estereótipo que a Paula falou, de que a política é chata, de que aquilo ali é um mundo que não é deles, de que o político não trabalha, de que o político está em outro mundo que não é o mundo deles, isso faz com que não haja engajamento inicial. Muitas vezes a gente tem que estar pegando pela munhequinha, pela mãozinha, vamos, vai ser legal, não sei o quê. E a gente começa a fazer as reuniões iniciais e tentando ali pensar num projeto de lei coletivo, porque a gente tem que apresentar um projeto de lei para participar do programa. Então, você acaba tendo esse desafio inicial de engajar, porque existe essa repulsa, existe essa antipolítica, existe essa antissistematização de ver que a política não nos pertence. É uma coisa que eu faço de 2 em 2 anos, que eu vou digitar números lá na urna eletrônica. A gente tenta mostrar que a política vai muito além disso. Esse é o desafio pré. O desafio pós, ele está relacionado com a gente tentar criar e desenvolver, a partir do projeto, a materialização daquilo que a gente pautou na teoria e que a gente levou os meninos para a Câmara para discutir. Por exemplo, nosso projeto de lei. Por que a gente não pode colocar em prática aquele projeto de lei? Como é que um projeto de lei se materializa? Então, assim, é a gente tentar fazer com que esses resultados do projeto, que são muito lindos, que são muito bonitos, que eles produzam também efeitos para além da dimensão individual da criança, do adolescente, mas que eles produzam também resultados para a própria comunidade escolar e para a própria comunidade na qual eles vivem. Que esses projetos poderiam sim ser colocados em prática, muitos deles são maravilhosos para a convivência escolar ou para a convivência social, e que traz ali para aqueles meninos, traz ali para aquelas crianças uma ideia de que o que eu faço tem valor e o que eu faço tem sentido. Outra coisa que eu acho muito interessante, na verdade eu queria só falar de um outro desafio também, que é no contexto do próprio professor, porque precisa haver uma mudança de cultura também. Então, se você não tem um professor que também não é versado nesse assunto, como é que ele vai trazer para dentro da sala de aula, né? Porque como é que eu vou multiplicar esse saber se antes eu também tenho que pensar na formação do próprio professor dentro desse contexto político, né? Porque se o professor não tem também, ele não tem como trazer para a aula. Mas uma outra coisa que eu queria enfatizar, que eu acho muito interessante do projeto, nessa perspectiva, é esses alunos se enxergarem também na política. Eles passarem não só de agentes ativos, como cidadãos, mas também se enxergarem como os próximos políticos, né? Eu quero mudar, então eu também vou participar disso daí, né? E que nem sempre quando chega ali nas eleições, a gente se depara com os números, dados como a quantidade de mulheres que é inferior, né, ao número de homens, você pensa, poxa vida, por que não tem mais mulheres? Aí depois você pensa, poxa vida, porque não sou eu, né? Por que eu também não faço parte disso? Então, eu acho que esse contexto, né, Paula, de eles também se enxergarem enquanto agentes de mudanças como cidadãos, mas também na possibilidade de se tornarem futuros políticos com o intuito de mudar suas realidades, também é bastante interessante e importante nessa perspectiva da educação político-cidadã, né? Sim, e tem algumas experiências que eu acho legais de pontuar para a gente conversar aqui, né? Assim, uma das coisas é as formas de participação. A gente faz a formação e eleição da mesa diretora, presidente e tal, a gente faz na dinâmica como seria mesmo, né? Na oficina. E uma das coisas que eu venho observando é a quantidade de meninas que estão se colocando para ser presidente da mesa. Né? Então, muitas. Acho que a grande maioria foram, inclusive,
meninas que quiseram ocupar esse espaço e ocuparam esse espaço e foram eleitas nesse espaço. Então, a gente vê já esse desejo de participação, né? Essa busca. A outra é eles saírem dizendo, consegui ser vereador hoje. Então, eu vou conseguir ser vereador. E aí já se interessam por ser o líder da turma, como o professor Oliveira falou. Já depois, de repente, já estão pensando em grêmio, já estão ali tentando, de alguma maneira, se movimentar para transformar esse espaço escolar. E aí, sim, nós dependemos muito dos professores, dessa incrível parceria dos professores de escola. É uma parceria importantíssima. Assim, a formação de professores, ela é contínua. Né? Assim, a gente acha que o professor se forma uma vez e vai para a sala de aula e nunca mais vê nada na vida. Ela é contínua, é inclusive política, né? Tanto do município quanto do estado, quanto do país, que é para ter essa formação contínua. A parte de política, ela acaba tendo um desafio maior, que foi como eu falei, a rejeição à política. Então, ela se torna um grande tabu. As formações, elas acabam não... chegando, às vezes não chegam a uma grande massa de professores, porque alguns desses professores, eles mesmos, já se colocam nesse espaço de antipolítica. Então, a gente precisa conquistar os professores também, para que eles queiram participar, para que eles queiram fazer parte, para que eles queiram entender. Normalmente, quem são os professores que participam do Político aí, que acompanham a gente, que coloca o projeto? Professores da área de ciências humanas, né? Da parte de humanidades. Então, nós temos ali o Oliveira, que veio da língua portuguesa, que foi, assim, foi uma das nossas exceções, né? Normalmente é geografia, filosofia, história, né? Então, quando a gente teve a Oliveira chegando com língua portuguesa, a gente disse, ai, que legal, né? Assim, um outro perfil, porque aí você conquista de maneiras diferentes, por vias diferentes, por linguagens diferentes. Então, aquele aluno que tem mais aptidão com a língua portuguesa, mas que história não é lá a sua, acaba olhando para o professor e dizendo, opa, eu posso, pode ser por aqui também. Isso também pertence à língua portuguesa, né? Perceber que esses espaços, né? O espaço político, ele comporta muitas formações profissionais, né? Esse espaço político, ele tem necessidade dessas múltiplas formações profissionais, né? E que aí a gente reforça isso no agradecimento aos professores, trazendo eles para perto, porque eles contribuem também dando novas ideias. Eles arejam o projeto, né? A gente chega com um projeto muito prontinho. Então, na interação, e eu acho que é isso que é interessante passar para os alunos, na interação a gente constrói mais, né? A gente pode até ter uma coisa pronta que parece perfeita, mas quando a gente começa a interagir, a gente começa a tornar a coisa mais complexa. Perfeito. Isso que a Paula falou é muito importante porque, assim, a gente percebe que a única forma que eu posso mudar a realidade é através da linguagem. A linguagem é a interface que media essas modificações. Por quê? Porque eu vou construir ali ideologia, eu vou construir ali identidade, e isso é construído através de elementos linguísticos. Então, a língua portuguesa ela tem que estar associada a isso. Então, não precisa se restringir ao professor de geografia, ao professor de história, ao professor de filosofia, de sociologia. Não pode se restringir. O professor de matemática também tem que vir. O professor de português também tem que vir. Eu, como venho muito da produção textual e da redação, que está sempre discutindo essas questões, então já tenho uma visão um pouco diferenciada em relação a isso. Tenho essa minha formação em direito também, que me faz ter essa visão diferenciada em relação a isso. Mas todos precisam vir, todos precisam se engajar, porque é a formação cidadã desse nosso aluno que está em jogo, e ela é importantíssima, na verdade ela é imprescindível. A gente não pode prescindir de formar de forma cidadã e crítica esse aluno, pois os próximos passos da vida estudantil dele vão necessitar isso, seja numa redação do Enem, seja no desenvolvimento de uma pesquisa na universidade. Então, tudo isso vai sim depender dessa visão cidadã que eu crio no meu estudante hoje. Perfeito, a gente já chegou ao final do nosso programa, mas eu passaria com certeza mais 1 hora falando sobre esse assunto, né? Mas eu queria finalizar, professor, só com uma curiosidade que eu pensei aqui agora, né? Depois do projeto, você acha que destravou mais esses alunos para que eles consigam falar mais sobre política? Você acha que eles trouxeram mais esse assunto tanto para dentro do ambiente escolar, como possivelmente para suas casas? Não restam dúvidas. Não restam dúvidas. Inclusive, engraçado perguntar isso, 1 ou 2 semanas depois, um dos alunos que participaram, que ele foi até o secretário, ele chegou,
Oliveira, não sei o quê, teve um projeto na Câmara que passou e é muito errado. Aí eu disse, não, mas qual foi o projeto e por que é errado? Aí ele começou a explicar, eu disse, olha só os frutos do projeto. Olha só os frutos do projeto. Você precisa ter isso. Ele se torna mais consciente de como é que funcionam as coisas, até para ele poder criticar, até para ele poder dizer que está certo ou que está errado. Então, por isso que esse projeto da Fundação Demócrito Rocha, em parceria com a Câmara Municipal, é um projeto ímpar de desenvolvimento, não só da questão estudantil, mas de desenvolvimento da cidadania e da mudança de visão sobre o processo político do nosso país. Perfeito. Com isso, eu queria muitíssimo agradecer a participação da Paula, do professor Oliveira. Muitíssimo obrigada, viu, Paula? Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Obrigada, professor. Eu agradeço, estou muito honrado e queria mandar um abraço muito fraterno ao meu amigo Marcos Tardan, que é um dos que encabeçam os projetos, e também a todos vocês que compõem a FDR, a Fundação Demócrito Rocha, o Jornal Povo, que fazem isso para a gente, assim, que transformam a vida desses meninos de uma forma que a gente não consegue mensurar muitas vezes, mas que é muito importante. Muito obrigado. A gente que agradece também, né? Agentes importantes, como é o caso do professor, que traz esse projeto também, porque é uma figura extremamente importante. Não adianta ter o projeto se a gente não tem também o professor que abraça um projeto como esse e leva para dentro da escola, né? E trabalha isso no pós, como o professor falou, porque não adianta só você participar do projeto, ele tem que se estender para o resto da vida escolar, acadêmica desses meninos, para a universidade e para a vida, né? Muitíssimo obrigada, professores. E este foi o primeiro programa Político Eu, Educação Política Cidadã, um projeto realizado pela Fundação Demócrito Rocha, com patrocínio da Câmara Municipal de Fortaleza. No segundo programa, nosso tema será democratização. Eu te espero lá. Tchau!